Esse aí, bom dia. Meu vídeo ele foi interrompido, né, para atender um telefone aqui de urgência. E nós vamos dar continuidade à lição, né, a lição da Escola Sabatina. Eu já expliquei como ela funciona, né? E nós vamos agora estudar aqui a respeito do primeiro dia da semana, que nós vamos estudar junto aqui, Romanos, capítulo 6, versos 12, vou ler novamente, está escrito assim: não reine, ou seja, não reine, o verbo que significa rei, portanto o pecado em vosso corpo, ou seja, que o pecado não seja um rei no vosso corpo, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, quando o pecado reina. A ideia de Paulo aqui não é que nós não devemos cometer mais pecado. Não, na verdade, nós não devemos cometer pecado. Mas é impossível, né, ainda com a natureza pecaminosa reinando em nós, que a gente não peque. A ideia de Paulo aqui é que o pecado não seja um rei na sua vida. Que o pecado não tenha domínio sobre aquele que foi justificado pela graça de Deus. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Então, Paulo, ele está ensinando aqui que podemos obedecer ao pecado ou a Deus. Mas o que nós devemos obedecer é a Deus. O pecado, ele não pode reinar sobre nós de maneira alguma. Mas nós devemos continuar em guerra com o pecado e com toda a sua força. Para que a gente seja vitorioso, nós deveremos oferecer a nós mesmos a Deus e as partes de nosso corpo como instrumento de justiça. O reino de Deus que deve reinar sobre nós, que deve se expressar através da nossa vida de obediência a Deus. Nós não estamos sobre o poder da lei, do pecado. É isso que o texto quer dizer. Mas da graça de Deus. Hoje somos livres para lutar, para vencer. Mas para vencer, nós precisamos lutar. Somente pela justiça de Deus e não a nossa, poderemos vencer o pecado em nossa vida. É somente pela graça de Deus. Então, cristãos podem pecar, mas o pecado deve causar uma repulsa nele, agora. E esse lamento mostra que o pecado não reina sobre o cristão. Toda vez que o cristão peca, que ele lamenta, que ele se entristece, é sinal que o pecado não está reinando sobre ele. Paulo diz que os cristãos não podem praticar o pecado habitualmente, como algo normal, corriqueiro, né? Ele deve lutar sempre, né? Mesmo que ele venha cair, ele caia depois de uma luta constante. E ele não deve permanecer na prática do pecado, buscar o pecado deliberadamente, deixar que ele reine. Essa é a ideia, né, do apóstolo Paulo com relação aí ao estudo de segunda-feira. Daqui a pouco nós vamos estudar aí o estudo de terça-feira.